Seja muito bem-vindo, você que está aqui com a gente no Sabacast. Depois dessa vinhetinha, desse rock and roll, você sabe que a gente entra aqui no ar. Eu não sei, na verdade, quando você vai estar assistindo, mas aqui é sempre novidade, sempre a gente fala de saúde em diversos aspectos, né? E então quero te dar boas-vindas, mas antes eu vou dar um recado aqui para você, porque eu tenho um convidado muito importante para chamar aqui, tá? Bom, aqui a Clínica Saba é que proporciona esse momento aqui, né? Ela patrocina esse momento pra gente. Então na clínica nós temos um método próprio e que nós temos nos debruçado aí há mais de 27 anos sobre as piores aflições das pessoas, né? Pessoas que querem se livrar de cirurgias, pessoas que têm, por exemplo, dores de cabeça crônicas, né? Que não acham solução pela medicina convencional e vêm buscando o nosso serviço já há muito tempo e se livrando de diversas dores, né, o que a gente chama de dores de estimação, tá bem? Sejam elas físicas ou emocionais. Então, se você conhece pessoas com dores crônicas, sem solução pela medicina convencional, Clínica Saba, o fim das dores de estimação. Se você não nos segue, então você pode seguir no @clínica_saba. Saba desse jeito que se escreve. S de saber, A de amor, B de bondade, H de humano e A de amizade, tá bem? E tem o nosso perfil também, perfil do mentor, que é o Dr. Saba, né, que eu mentoro profissionais da saúde, tá bem? E a gente sempre traz aí um dos pedestais, né, da saúde, temos 12 áreas da saúde, então muitas vezes a gente fala de finanças, muitas vezes a gente fala de saúde, muitas vezes a gente fala de economia, né, e algumas vezes a gente fala ali da saúde espiritual, mental. Hoje eu trouxe, né, um grande amigo, né, de longa data, e é o Thiago Nunes, e inclusive a gente tem um histórico aí que ele me levou ao mundo, né? Não é meu pai, mas me levou ao mundo dos negócios, né? Então, Thiago, satisfação receber você aqui, tá? Obrigado, porque a gente tentou algumas vezes na agenda e hoje deu certo, né? Então, prazer te receber aqui, viu? Ô Mário, primeiro é uma honra estar aqui, né? Receber o seu convite. Satisfação, acho que mais de uma década aí. Acho que até beirando duas já, né, Mário? Olha, mais de uma década, tenho certeza. Não, o convite é menos, Ah, né? não, o É, convite o foi mais convite porque recente. o Sabacast começou aí tem alguns meses, né? Mas a cada vez a gente está crescendo e eu trago aqui, né? Eu fico muito contente porque aqui, quando a festa é sua, você traz seus convidados. Então eu trago as pessoas que eu mais admiro aqui, né? Então saiba que você é uma pessoa assim que eu gosto bastante, né? Lembrei de um primeiro empreendimento que eu estava tentando criar e montar, e aí algumas pessoas conversando comigo, é, que era lá atrás, né? Um site, como eu lido com saúde mental, né? Também com metafísica. Então eu falo, puxa, será que as pessoas não podem conhecer melhor seu biotipo e se relacionarem através deles, né? Até para se conhecerem, namorarem e tal. E aí um primeiro site, né, estava surgindo, né? E aí era o Flechada Flechada Certa. certa. E aí alguém me falou, poxa, tem uma pessoa que trabalha com isso, mas quer dizer, depois você vai contar quanto tempo você está nesse mercado, né? Que é na parte de tecnologia, na parte empresarial. E aí eu fui te conhecer, né? E realmente foi um atendimento assim que eu vi que o que, que era um domínio, né? O que, que é, na verdade, não só a parte empresarial, mas o que é o encantar o cliente, né? Sabia que com você eu aprendi o que, que é encantar o cliente. Oh, Sabia? olha que legal. É verdade, a gente vai falar mais sobre isso. Mas se você está aqui escutando a gente, então muitas vezes a gente fica aqui no papo, entretido, e esquece de apertar o like, de se inscrever, né? Porque não tem nada tão sem sentido enquanto você gostar de alguma coisa e não se inscrever, né? Não tá aqui com a gente. Então, se você tá aqui, tá gostando desse papo, manda para pessoas que você sabe que querem ouvir sobre saúde em diversas áreas da vida, né? Hoje a gente vai falar um pouco mais da área empresarial. Já se inscreve aqui, ativa o sininho para receber as notificações e já deixa seu like pra gente, tá bom? Muito bem. Tiago, então fala pra gente aqui, quem é o Thiago Nunes, como é que você se define aí? Oh, muito bem. Sou o Thiago Nunes, sócio proprietário da Tanda Interativa, mais recentemente também da Carbopac Embalagens. Pai, né? Casado, tenho 2 filhos maravilhosos, Lucas Nunes de 9 anos, o Leonardo Nunes também aí com 5 anos. Sou apaixonado pelo empreendedorismo, no meu hobby eu
Eu sou encantado também pelo mundo do futebol, né? Uma coisa que eu gosto bastante. E até nos bastidores aqui, né? Falando um pouquinho, eu gosto muito dessa conversa, né? Eu troco, né? Falando do hobby, um bom papo, bons amigos, uma conversa inteligente de que muitos outros afazeres e que é da escolha de muitos, né? Então, para mim é muito rico estar aqui, Mário. É isso. Legal, muito bom. E me fala, assim, na sua jornada, né, profissional até chegar à Tanda Interativa, né, você teve outras ocupações também, né? Então, assim, eu sempre gosto de trazer, porque eu falo para diversos tipos de empresários, amigos também, mas que são, principalmente, são os doutores da saúde. Muitas vezes a gente não aprende isso na faculdade, né, ou como empreender, né? Você fala assim, poxa, mas eu conheço o melhor aluno da faculdade de fisioterapia, de medicina, de odontologia. Sim, essa pessoa pode ser um grande cirurgião, uma grande peça ali da fisioterapia respiratória que pode ter salvado alguém lá na época da pandemia, muita gente, né? Mas ele não aprendeu a ser o dono do hospital. Ele não aprendeu a fazer, a ser um empresário na saúde, e a gente tem ensinado isso também, né, em diferentes níveis, em diferentes proporções. E eu vejo que tem dois momentos na vida desse profissional da saúde. Primeiro, ele vai precisar lotar a sua agenda, atender, e depois ele precisa esvaziar a sua agenda para cuidar da sua vida. Então, tem várias áreas da vida, né? Tem 12 áreas da vida. Então, a gente fala sobre isso. Fala você antes de chegar, né, a ser um grande empresário aí, que para mim, pelo menos no meu conceito, um grande empresário aqui, e empreendedor mais ainda do que empresário, que você empreende em outras áreas também. Me fala como é que foi a trajetória sua? Olha, eu acredito que minha trajetória vai ajudar a identificar com muitas pessoas, porque não foi uma coisa planejada. Eu tive alguns trabalhos avulsos ainda na minha adolescência, né? Hoje nem se pode, né, trabalhar. Mas eu lembro que eu estava fazendo meu colégio técnico e meu pai, pela cultura, pela criação, que trabalhou na roça desde os 5 anos, achava que eu devia ter uma ocupação cedo. E com 14 anos surgiu uma vaga na empresa dele, que era uma oficina de funilaria e pintura. E aí nesse caminho eu aprendi muito rápido a profissão, porque eu vi ele trabalhando desde criança. E pouco tempo depois eu já era um colaborador ali, comissionado dentro da empresa e tudo mais. Eu tive aquelas surpresas da vida, nem sempre agradáveis, né? Eu com 19 anos, o meu pai se foi, né? E aí eu virei um empreendedor por impulso, eu tive que ser, não Por tinha necessidade, necessidade, acho que a palavra principal é necessidade. E nesse caminho começou meu mundo do empreendedorismo. Eu tinha uma obrigação na minha cabeça, ninguém colocou isso na minha cabeça, era minha, de que eu não podia minimamente perder o que meu pai deixou. Eu tinha que cuidar da minha família, né? Eu tenho uma irmã, que na época também, a idade nossa é próxima, 2 anos de diferença. Minha mãe, que não trabalhava externo, né? Então não tinha renda, né? Ela trabalhava dentro de casa. E aí eu comecei por esse caminho. Eu tive alguns desafios e isso virou uma oportunidade. Eu vendi a minha participação dentro deste negócio para em outro que estava ligado a ele, que é uma loja de tintas voltada para o ramo automotivo. Olha só. E aí eu comprei a porcentagem. Por qual motivo, né? Uma para respirar um novo ar, uma porque eu gosto muito de relacionamento e ali eu ia falar com mais pessoas, e porque na ocasião minha mãe e minha irmã poderiam começar a ingressar no mercado de trabalho. Elas entraram junto no negócio, foi bem legal isso aí, porque na família ao qual eu estava comprando a sociedade eram 3 pessoas, então a gente incorporou financeiramente e número de pessoas. Então nós ficamos por um bom tempo. Ela saiu de uma empresa que era dentro de um carro, depois ela foi para uma casa, de uma casa ela foi realmente para uma loja. Ela existe até hoje, essa loja. Muito legal isso. E isso foi do ano de 2000, nós ficamos lá até 2004. Quando fomos entender que era hora de buscar novos ares, eu já estava ingressado na faculdade nesse período. E aí até que eu conseguisse me adequar, eu fui fazer o meu trabalho juntando as 2 profissões. Eu comecei a comprar os próprios carros, eu arrumava esses carros, eu tinha facilidade com as compras dos materiais, porque eu dominava também essa questão do material, e depois eu colocava esses carros à venda, né? Até que o mercado
deu uma alterada nesse sentido, a questão de regulamentação sobre esse negócio. Eu achei que era hora de partir para um outro segmento. E nisso, eu estava na primeira empresa júnior dentro da Universidade Anhanguera Educacional, que eu fui da primeira turma, né, dessa universidade. Estava estudando ali, tinha professores ali, excelentes ali, ensinando a gente. Quando veio a oportunidade de uma agência que estava passando por um momento de transição, um momento muito difícil, e que precisava de um suporte. Só que eu não era um consultor, um auditor, mas eu tinha a vivência ali da universidade e uma experiência de mercado. E aí, quando eu fui fazer esse levantamento, eu percebi que as necessidades que tinham ali dentro eram maiores do que aquilo que eu conhecia. Mas eu achei um negócio muito interessante. Era uma agência específica para desenvolvimento de web, né? Website e tudo mais. E ela era uma das pioneiras no Brasil. Então, eu peguei e fiz uma proposta. Era uma sociedade, eles estavam fazendo uma dissolução, eles iam fazer uma divisão de carteira. E eu cheguei para essa pessoa que eu estava conversando, que era um desses sócios, falei, olha, o que eu posso fazer é abrir uma empresa nova, você vem, incorpora, traz e a gente começa uma história do zero. Vocês se organizam para como vocês vão fazer um encerramento dessa e você vem comigo nesse negócio. E deu muito certo, nós fizemos isso. Só que o desafio de iniciar um novo negócio, né, muita gente aí teve, né, viveu essa experiência, não é fácil. E até para quem não viveu, o que foi difícil então, né? Já emendando na outra pergunta, o que é difícil ao construir um outro negócio, né, na sua visão? Não, na minha visão é porque assim, o mercado precisa te conhecer, né? Você pode ser um conhecedor de determinado segmento. Quando você monta algo que tem um outro segmento, uma outra segmentação, você precisa ganhar a confiança das pessoas, elas saberem o que você faz, elas confiarem que você é bom naquilo, que você realmente vai entregar aquilo. Então, o índice de fechamento de vendas era muito baixo, né, no início. Foram 2 anos aí, que é o prazo que fala assim no Brasil, né? São 2 anos para você começar a poder sentir mesmo o negócio. E naquela época não existia um marketing digital. Eu lembro que eu saía com uma pastinha debaixo do braço ali, vários cartões de visita, folder, e eu ia de porta em porta. Eu ia, as pessoas educadamente, muitas delas. Isso vocês atendiam B2C, não consumidor final. Não, era B2B, Era sim. B2B. Só que você não chegava em quem decide, né? Porque você bate na porta, ou era um vendedor, né? Ou era uma secretária. Então, assim, você tinha que convencer de que ela tinha que levar essa informação adiante para depois você conseguir ter uma conversa, para depois oferecer o seu projeto. E olha como desafiador era fazer o website naquela época. Quando a pessoa estava buscando algo como isso, ela procurava pelo menos 3 empresas e o poder de decisão dela de com quem ela ia fechar, você tinha que apresentar o layout. Então você construía todo o layout da página principal. Um projeto já. Exatamente. E se ela não comprasse, ela não pagava nada por isso. Se ela escolhesse pela outra opção, você perdeu o seu tempo. Era bem desafiador mesmo, assim. Então nós ficamos 2 anos, um pouco mais do que isso. Aí na época esse sócio, até por uma questão da igreja e por querer seguir outros caminhos, optou por sair da sociedade. Nós fizemos um acordo muito bem feito, né, pelas partes. E aí eu continuei tocando a Tânia Interativa. A Tânia Interativa, né, eu acho que eu ainda não disse isso, ela nasceu em 2006. Em 2008, eu já estava sozinho nesse negócio. No finalzinho, foi na virada para 2009, eu já estava sozinho, que eu digo como dono do negócio, mas já tinha uma equipe ali, já estava se formando e tudo mais. E nesse meio do caminho veio as situações de mercado que para muitos existem, mas o nosso segmento parece que é um pouco mais acelerado, porque chegou o Facebook, aí foi chegando as ferramentas, chegou o Google, chegou o Instagram e outras mais, né? LinkedIn, enfim, diversas ferramentas. Eu até lembro uma época bem interessante que eu fazia um trabalho com uma rádio de Campinas e o Twitter chegou no Brasil. Quando o Twitter chegou no Brasil, essa daqui é um registro que poucas pessoas sabem. Então segura aí. Não, pode falar. Ele mandou um material como se fosse o briefing para a entrevista. E eu peguei, respondi esse briefing, mandei para ele, ok. Para falar da agência, falar de website, falar da chegada do Google, né? Naquela época era a transição das páginas amarelas para a tela, né? Basicamente era isso, né? Falar de Google, pesquisa. E eu respondi isso. Chegou na hora da entrevista,
O cara não falou nada disso. Ele perguntou, e aí, como é que tá para vocês na agência a chegada do Twitter? Eu nem sabia bem lá o que era o Twitter, né? A única coisa que eu me recordava é que tinha um limite de 140 caracteres para escrever. E ele foi incisivo, ele continuou com os questionamentos. Como se nada tivesse acontecido, se você Nossa! soubesse bastante do assunto. Eu não tinha conhecimento do negócio, eu fiz a entrevista inteira baseada no Twitter. Então foi bem desafiador. E eu lembro como era ao vivo, minha equipe parou de trabalhar naquela hora para ficar ouvindo a rádio, né? Era na rádio. E aí eles deram risada e falaram, você foi bem sabãozão mesmo, hein? Você tinha resposta para tudo, não sabia nada, mas respondeu tudo, né? Respondeu tudo. Foi engraçado isso aí, mas na hora ali, cheguei a suar ali naquele momento, né? Bem legal. O desafio, né? Foi constrangedor ali, de certa forma, mas passou. Pessoas que ouviram depois comentaram, pô, que legal, vi que você está super antenado e tudo mais. Nossa, Super, bastante antenado. não sabia nada. Mas você vê, e aí você diz dessa questão dos desafios, só apertando a tecla SAP, né, para o pessoal, eu falei B2B, né, B2B é quando a empresa vende para outras empresas, né, então para outras empresas do mesmo setor, então essa confiança, você acha que você tinha que ter a confiança dos clientes maiores, das empresas. E também, lógico, né, dos usuários. E B2C é o consumidor final, né? Como a gente faz, como o médico, o dentista trabalha com o consumidor final, não é isso? Não, é isso mesmo. Mas assim, essa conversa aqui, ela pode se estender, né? Mas falando dos desafios que a gente enfrentou, depois que passou esses 2 anos, uma coisa interessante, né? Teve a saída do sócio e um grande amigo até hoje, nossa, um prazer enorme como eu encontro. Hoje ele não mora mais no país, mas um cara, gente finíssima, isso, super recomendo para qualquer nível de relacionamento. E os desafios, assim, nós éramos um desenvolvedor de website, nós desenvolvíamos e-commerce, nós tínhamos hospedagem própria, nós dávamos ali, né, o suporte e manutenção, mas tinha um Google chegando e incomodando. Eu lembro que a tecnologia de sites naquela época era em Flash, né? E o Google não conseguia ler o Flash. Automaticamente não tinha como ser encontrado no Google por essa questão. O que pareceu um problema, na verdade, para nós foi uma oportunidade, porque nós tínhamos que informar todos os nossos clientes que teria que mudar a tecnologia do site naquela época, para desenvolver todos em PHP e tudo mais, né? O que era mais utilizado no momento, para que o Google pudesse fazer a leitura. Só que, veja bem, ao mesmo tempo que eu tinha que convencer algumas pessoas de que teriam que trocar o site por esse motivo, tinha pessoas que ainda não sabiam por que ela precisava de um site, por que ela precisaria ter um site naquela época. Né? Assim isso como em 2000 e... ali nós já estamos falando em meados de 2010. 2010. O Google já tinha chegado um pouco antes. Mas ali ainda as pessoas não entendiam, porque até então elas nunca precisaram. Por que agora elas iriam precisar? E aí a gente foi entrando nesse mercado, fomos conhecendo melhor as redes sociais. Nós fomos nos apresentar como uma empresa que também fazia o marketing digital em 2015. Nós fomos aprender muito sobre isso. E estamos aprendendo até hoje. Mas muitas coisas que acontecem no mundo do empreendedor, e talvez posso ir dando as dicas aqui. Claro, fica à vontade. Você comentou dos profissionais da saúde. Sim. Ele pode ser um excelente dentista, ele pode ser um excelente fisioterapeuta, mas ele não entende como tocar o negócio. E aonde que vem o sucesso da Tanda Interativa? E muitas empresas por aí vão se identificar com isso. É que são muitas atividades, são muitas ferramentas, continuamente chegando coisas novas e tem que montar equipe. Você tem que conseguir construir equipe. Porque se eu não tivesse equipe, eu não estaria aqui hoje conversando com o Mário, porque esse horário aqui, a empresa ainda está em atuação. E aí até dentro do meu relacionamento, dentro do meu network, eu percebo que a mesma história que você comentou, né, do profissional da saúde, acontece no mundo da tecnologia. Sim. Se a pessoa trabalha sozinha ou com uma equipe reduzida, ela consome uma boa parte dos esforços dela para conseguir vender. Quando ela vende, ela tem que parar de vender para conseguir entregar. Então ela vai produzir aquilo. Aí ela produz, depois faz as adequações, as correções, as melhorias e tal. Aí ela entrega, quando ela entrega aquilo, lembra que ela não está vendendo? Ela tem que parar de produzir, ela tem que voltar a vender. E esse ciclo fadiga muito o empresário. Então, se a gente está falando de saúde das empresas, a maior objeção delas é não ter um time. Aí você fala, mas agora com 19 anos de agência é fácil você falar, né, de montar um time. Mas o nosso mercado ele favoreceu tanto
que esse mundo digital, esse mundo do home office e tudo mais, e aí as parcerias começam a nascer. É tão legal isso que eu tenho alguns colaboradores que ao longo da trajetória se desligou da Tanda Interativa, mas deixou a porta aberta. E hoje eu continuo trabalhando com esses profissionais, mesmo eles não estando de forma íntegra ali, né, cumprindo com o horário e tudo mais, com o contrato de CLT e tudo mais. Eles adoram ainda ter ali uma ligação. E eu vou contar um caso de hoje. É um caso de hoje. Eu tenho liberdade para poder falar o nome. A Vanessa trabalhou conosco 8 anos. Uma desenvolvedora em PHP fantástica. Lembro dela. E ela foi respirar novos ares, foi conhecer o mercado e tudo mais. Teve a oportunidade, trabalhou por alguns anos. E aí, no momento de um desligamento, ela voltou a conversar comigo. E eu comecei a mostrar para ela. Falei, olha, eu consigo te absorver aqui, mas eu acho que tem um caminho que você consegue algo melhor. Falei, se você quiser começar a empreender, eu consigo te ajudar com isso. Eu consigo te trazer alguns jobs para você ter o seu giro e você começar a se desenvolver. E ela gostou da ideia. Olha que legal, né? Ao invés de você absorver, que é o modelo americano que falava-se retenção de talentos e tal, não, você começa a mostrar para a pessoa que ela pode também se estruturar e ela pode ter o próprio negócio e fazer aí um bate-bola com a própria Tanda ou, no caso, a outra empresa, né? Então, ensinar essa pessoa também a pescar, né? Eu tenho, assim, por que eu optei por esse formato? Sim. Porque eu lembro que ela já tinha um desafio dentro de casa ali financeiro e ela já estava habituada com algo que no momento dentro da Tanda, para aquele perfil, ia ficar empatado, elas por elas. Então ela não ia ficar confortável. Falei, mas e se eu te ajudar a desenvolver e você conseguir isso e nem por isso você vai estar afastada da Tanda? E ela gostou muito da ideia, tanto que ela abriu a própria empresa agora. E aí aconteceu uma coisa interessante, que ontem ela vendeu um projeto, só que, lembra das parcerias? Ela precisou da Tanda. E aí ela transferiu, foi o contrário, ela indicou a Tanda ontem. E aí eu conversei com a cliente hoje, era para fazer um dos trabalhos, né? Que era hospedar, né? Fazer o cuidado com o condomínio, com o gerenciamento dos e-mails, liberar a plataforma ali, o espaço para poder subir esse site. E conversando, a cliente se interessou por mais coisas. Eu vendi mais negócios hoje, foi hoje que aconteceu isso. Sim, olha que beleza. E agora eu estou voltando com a Vanessa para dizer, olha, tá vendo? Hoje foi o reverso. Hoje você que trouxe demanda para dentro da Tanda. E ela não vai deixar de fazer o job dela porque a Tanda está atendendo. Ou seja, hoje você nem precisou parar de produzir, nem de vender, nem de trabalhar e está até aqui falando com a gente, né? Isso. Fazendo esse dinamismo e a roda está girando, outras pessoas estão tocando, que foi realmente o que potencializou essa aceleração dos negócios, né? No mundo pós-pandemia, vamos dizer assim, mas antes da pandemia também já tinha essa parte de home office, que as pessoas até ficavam bravas, né? Fala, poxa, mas home office, a pessoa não está fazendo nada, está em home office, né? E hoje em dia você vê, tem um parceiro que trabalha, tem parceiros, né? A própria Tanda, né? Eu posso falar, poxa, a Tanda trabalha junto com a gente, né? A contabilidade, eles só não estão ali fisicamente, mas temos vários desses parceiros, né? Eu não posso falar que é funcionário nosso, mas são parceiros nossos. Sim. E as parcerias estratégicas e as conexões estratégicas e junto com isso seria legal a gente falar do networking, né? Porque nesse networking profissional é onde a gente tem a oportunidade de conhecer não só clientes, mas bons fornecedores para fazer toda essa roda girar e fazer todas as empresas prosperarem, né? Inclusive a minha, que eu também, na época, né, na área da saúde, eu tenho um site desde 2004, né? Só que a pessoa que fazia meu site tinha parado de conduzir, de fazer meu site, era uma pessoa. E eu ficava com muito receio de ficar na mão de uma pessoa, né? Como é que eu vou ficar na mão de uma pessoa e se essa pessoa não me responde? Antigamente o pessoal que fazia site, hoje está em Campinas, amanhã está em Curitiba, depois de amanhã está... Né? E aí, assim, quando eu conversei contigo, e foi a questão do encantamento dos clientes, o Thiago realmente nem sabia se eu ia fechar alguma coisa com ele, e ficou umas 2 ou 3 horas conversando, né? Para ver realmente se o que ele ia me oferecer ia me contentar. Então, quer dizer, sem o compromisso, talvez de eu aceitar ou não, ele foi me dando toda a atenção, e lá na frente, depois com um parceiro nosso, que a gente foi fazer um curso de como vender, várias formas de vender, a gente descobriu que isso era, né, o professor Adriano, que já esteve aqui, inclusive. Então, depois, você que está assistindo, né,
de novo, né? Se inscreva, deixa seu like. E no final, você pode voltar no SabaCast e assistir o professor Adriano Pedro Bom, que ele foi uma pessoa que deu outras orientações pra gente. E num dos cursos empresariais, que ele falava 30 estratégias para vender mais, tem vários cursos que a gente fez, né? Professor Adriano, um abraço de novo aí, seu trabalho é excelente. Uma das técnicas para encantar o cliente, né, é o vender, o trabalhar antes de ser contratado. E é o que você estava fazendo ali sem, talvez assim, porque já era algo que estava com você, né? Já estava nato na sua maneira de enxergar. Então, isso acontece muito por conta da minha jornada. Isso aqui estava em mim, mas eu não tinha isso como uma técnica, era Sim, natural. sim. E aí, quando a gente fez o curso, mostrou que isso era uma ótima técnica. Só que a gente já tinha se conhecido antes, você já tinha feito isso antes. Não, agora eu vou te contar mais. Sim. Porque eu aprimorei isso, né? Por ter aprendido claro. isso. Agora eu vou dizer para você que lembra aquelas 2, 3 horas de reunião para entender o seu projeto, para saber se eu poderia te ajudar, para saber se a gente tinha um caminho para fazer ou se não faria aquilo, né? Mas naquela época era uma coisa para você ter uma decisão. Era mais isso. Então eu mostrava, até aqui eu consigo ir, mais do que isso não. Eu faço isso até hoje, Mário. E aí as pessoas falam, mas não é prejuízo para você? Porque no marketing digital, por exemplo, a pessoa ela confia o investimento financeiro nas suas mãos para você criar estratégia e através das plataformas fazer com que ela tenha retorno sobre aquilo que está sendo investido. Sim. E é um desafio porque isso aí vem mudando diariamente. E aí, o que acontece? Eu faço reunião com o cliente e às vezes ele vai ver outras propostas, aí ele me chama de novo, eu faço a reunião com ele. Aí eu vejo que ele está com dúvida, eu falo, avalia. Se você tiver dúvida, você me chama novamente. E aí, algumas pessoas já perguntou, nossa, mas você perde um tempo, porque a gente faz um estudo antes. Então, assim, eu tenho concorrentes que na reunião eles vão pegando os dados e eles pegam, no final, falam, a sua proposta está pronta. No final da reunião, e entrega. É um formato, eles usam a inteligência artificial, que veio aí para ajudar mesmo, a agilidade e tudo mais. E eu tenho certeza que algo de bom deve ser entregue ali. Nunca fiz desta forma. Mas a gente tem um pouquinho mais de cuidado com isso, porque a gente capta essas informações, a gente vai fazer um estudo sobre isso. Você fala, mas você faz um estudo sem vender? Sim. Por que eu faço o estudo sem vender? Porque a partir do momento que a gente entrega uma perspectiva real, né? Assim, olha, nós estudamos, as plataformas estão mostrando que é isso aqui que você vai investir, você vai ter um retorno aproximado. É exato? Não é exato, porque é um organismo vivo, muda todos os dias. Mas se eu mostrar para a pessoa que o investimento dela é X, ela fala, eu tenho meio X, eu vou dizer para ela, olha, eu não vou eximir de fazer se você falar que quer fazer com a gente. Mas você entende que eu não vou conseguir te entregar o mesmo valor, o mesmo resultado se eu estou fazendo com metade do recurso? Uhum. Então ele tem a clareza. Aí você fala assim, se você perder tudo isso, você fica lá fazendo isso, você demora para entregar a proposta, ele demora para responder, ele não fecha. Ah, eu perdi uma semana dessa conversa e tudo mais, às vezes até um pouco mais, mas eu não vou ter uma indisposição daqui 3 meses de saber que ele não quis mais, porque não era isso que ele pensou que eu fosse fazer. E eu também dessa indisposição de falar, poxa, agora que ia começar a tracionar, ele está diminuindo. Então eu prefiro consumir esse tempo e estar dentro da gordura. Para alinhar as expectativas, né? Porque depois fica até, inclusive, né, mais caro, né? Você tirar a pessoa no meio do processo, não é isso? Isso, eu estou deixando de talvez pegar uma oportunidade que a pessoa vai entender melhor o fluxo, está mais dentro do momento dela. E aí, às vezes, eu fico preso numa situação em que ela vai ter tempo curto de duração. Uhum. E eu vou falar a verdade, mesmo fazendo esse estudo, às vezes a pessoa ali na emoção de querer fazer, ela não consegue tomar a decisão de falar, não, ainda não, preciso esperar mais um pouquinho para fazer. Ela toma essa decisão e aí ela fica muito ansiosa, porque ela quer que o resultado aconteça num tempo que não é possível isso. Então, você veja bem, mesmo a gente tendo todo o cuidado, ainda algumas coisas acontecem, você imagina se eu não tiver esse cuidado. E uma outra coisa que a gente faz, que para muitas agências vai dizer isso é um tiro no pé, mas que a gente funciona muito bem, eu não travo o cliente em contrato por tempo. Ah, é 12 meses, é 24 meses. O que eu mostro é que se ele ficar menos de 6 meses, que é a média, ele não vai obter o melhor dos resultados que ele poderia ter. Porque não dá tempo de você ir mostrando a evolução da conta, de ter a maturação e tudo mais. Mas se ele não quiser ficar preso a um contrato, matando é o lugar certo para ele vir. Porque a gente mostra para ele que tem que fazer sentido para as partes. Se não faz sentido para as partes,
Não tem por que você segurar, amarrar a pessoa. Não, mas olha a cláusula X. Não está fazendo sentido. Se isso não está funcionando, é a liberdade das partes, né? E isso funciona muito bem, porque, veja bem, a Tanda já tem mais de 1.000 clientes que passaram dentro da estrutura nesses 19 anos. Como a gente tem muito trabalho recorrente, quase metade disso está dentro da base até hoje. Sim. Olha, né, que coisa bacana. Então, eu não posso ter indisposição. Eu tive pessoas que foram experimentar um novo formato, voltaram. Mudou o mercado, mudou o negócio, foi experimentar outra coisa diferente, voltou novamente. Por que volta? É a nossa abordagem. A pessoa entende, olha, eu estou experimentando algo novo, mas eu sei que aqui entrega valor. Sim. Então, para você ter uma ideia, eu estou atendendo uma empresa que foi membro fundador do BNI com a gente em 2014. Olha. E tá com a gente aqui fazendo um marketing forte, pesado. E assim, a representatividade, a lucratividade dele está baseado naquilo que a gente faz aqui. Então, se está fazendo sentido isso numa pessoa que conheceu e começou a experimentar o nosso trabalho em 2014, nós estamos falando aí de 11 anos, né? Sim. Pois bem. Então, essas experiências do dia a dia que mostra como a gente está conseguindo dar, né, sempre um passo, sempre evoluindo, sempre crescendo. Existem outras técnicas, outras ferramentas que tem como crescer exponencialmente? Com certeza tem. Isso foi em virtude da trajetória que eu tive, né? Então, o momento em que eu tive a perda do meu pai, o segmento que era totalmente outro, depois eu fui entrar na faculdade, eu fui entender esse mundo, mas hoje ele está me abrindo portas para experimentar novos negócios, né? Hoje, por exemplo, eu falo da Carbopac Embalagens, é uma empresa que agora no próximo mês vai fazer 30 anos, mas eu estou nela há pouco mais de 7 meses e estamos reinventando o negócio, porque 30 anos com um modelo de administração, que legal, né? Viveu até aqui, quer dizer que funcionou. Hoje a gente olha e fala, poxa, quanta coisa nova a gente não consegue fazer, né? E mais do que falar da empresa, é falar como se deu essa parceria, né, que a gente entrou. Nós somos no mundo network, tanto casual quanto profissional mesmo, então dá para falar um pouco aqui de network. Claro. Mas se você se recordar, antes da pandemia, nós locamos um espaço enorme para que alguns parceiros-chave que tivessem sinergia de trabalho pudessem estar no mesmo ambiente. Lembra disso? Lembro sim. O aprendizado que nós tivemos... até essa é uma outra dica, né? De repente você com as pessoas do mundo do network, do mundo dos negócios, se você puder de alguma forma estar por perto, ela vai te ajudar, porque a experiência dela faz com que você não precise errar para aprender, que a gente aprende com os erros. Mas se a pessoa contar a experiência dela, que aquilo não vai dar certo e que ela fez dessa maneira para resolver, ela não te ajuda a encurtar caminho? Pois bem, isso aí aconteceu com a gente. Então, um carinho muito especial ao Cláudio Barbosa, ao Jean, né, ao próprio Denis, que hoje está comigo, incorporado dentro da Carbopac Embalagens. Nós compartilhávamos espaço e a gente tinha uma mesa de reunião que a gente sentava ali toda semana. Era uma conversa solta, mas a gente falava dos negócios. E gerava oportunidade, porque vinha receber um cliente, uma das nossas empresas ali, né? Ia receber e apresentava, esse aqui também é meu amigo Thiago Nunes, tal, ele tem uma agência de marketing. Eu falei, precisava falar de marketing também. Tem uns minutinhos, às vezes aproveitava a própria reunião, no final da reunião, entrava para falar de negócio. Quantas oportunidades não aconteceram ali? Captação de clientes, de parceiros. Virou negócio. Sim. Virou negócio. Até uma coisa que, um tempo aí, eu acho que eu vou retomar de alguma forma, né? De alguma maneira, ter um ambiente ali. Porque você oxigena. Na verdade, isso está dentro da gente, né? Eu vejo que isso está dentro da gente. Eu falei para você, eu tenho desde 2004 o site, um site meu próprio, depois tive o meu, da clínica, né? O método. E quando fui fazer, não só quando fui franquear meu método, fui conversar com você também, mas quando estava ali, porque o digital é um mundo extenso, né? Imenso. E quando a gente foi falar ali dos lançamentos digitais, na área da saúde, na minha área, você também me ajudou a conversar com as pessoas, a ver qual era o melhor caminho, né? Então, assim, excelente. Quem começou com isso há mais tempo, né, começa a ter mais traquejo na área e começa a entrar para o mundo empresarial de uma forma diferente. Agora, sim, eu vejo o profissional da saúde hoje, eu vejo ele ainda tateando, por mais que ele faça cursos, ele não aprende isso na faculdade, na pós-graduação, mas ele tenta aprender com uma pessoa de grandes corporações. Às vezes ele não aprende com quem entende o chão de fábrica dele, né? Ele precisa aprender com quem já chegou onde ele quer estar, né? Então, muitas vezes ele vai falar com uma pessoa que é
o nome mercadologista, um grande marqueteiro de grandes corporações e não entende a realidade dele, né? Como é que você enxerga isso? Olha, é até uma continuação da nossa fala, né? A maior dor do empresário é não ter com quem compartilhar suas dores, É isso aí. né? Ele não tem com quem. E quando você gera um ambiente desse, de qualquer maneira que seja, mas que você proporciona esse ambiente, você está amparado. Você vai ter ali de onde tirar. E uma coisa legal é que às vezes a pessoa ela não é nem especialista para tratar aquilo que você precisa, mas como ela tem postura, ela já tem segurança na fala dela, ela tem amadurecimento do mundo dos negócios e ela não está envolvida no processo, numa dificuldade que você está tendo, ela não tem aí a sua emoção. Então ela consegue analisar friamente. Quando ela dá uma dica, você fala... Era isso. Era isso. Era isso. Então eu acho que é nessa linha, Mário, que a Claro. gente tem que seguir. O tempo, né, que nós tivemos aí dessa vivência dentro do network foi uma escola diária, é uma escola diária e não vai deixar de ser. Verdade. Né? A gente ter as pessoas ali do lado para ter com quem compartilhar algo, cara, é fenomenal. Então, o empreendedor, principalmente esse que está começando agora, se ele tiver as pessoas ao seu lado com quem ele possa se apoiar, é o melhor dos mundos. E não precisa ser necessariamente o seu segmento. Cabe nós aqui, né? Você dedicado total à saúde, que não para de estudar, eu aqui falando do mundo do marketing, falando de tecnologia, Sim. e sempre se ajudando, né? Sempre nessa troca. Claro. Então é possível. Com certeza. É isso. E tem aqui o quadro, né? O Fala Que Eu Discuto, e algumas pessoas fizeram perguntas aqui, Thiago. Uma das pessoas perguntou o seguinte, ó. Como saber que é hora de empreender? Existe aí uma hora, olha, chegou a hora de empreender, chegou a hora de pensar diferente, de mudar essa chave, de crescer. Bom, vamos falar primeiro o lado da pessoa, né? Falando do lado da pessoa, se a partir do momento que ela estiver atuando, então ela está no mercado, ela é um colaborador de uma organização, ou passou por algumas experiências e geralmente a saída dela foi porque ela percebeu que ali não tinha mais por onde ela crescer. Ela foi na outra, ela percebeu que ali não tinha mais insumos para ela se desenvolver. Ela começa a ter uma saída fora da curva em relação à média daquela organização. Ela começa a perceber que ela tem algo a mais. Aí é a hora dela partir para o desafio. Então eu estou falando somente como pessoa. Porque realmente nada mais vai satisfazer, não vai ser o salário. Ela pode ir para um outro lugar, mas se ela perceber que a barreira de quem é o superior a ela limita ela de poder dar um passo a mais, então falando somente de pessoa, é a hora dela empreender. Agora, quando a gente vai falar de mundo, aí é um pouquinho diferente, né? Porque tem momentos e momentos, né? Então tem que olhar mercado, tem que olhar o cenário político, tem que olhar o momento de país. E isso não é bloqueio, é só para saber como fazer e como se lançar, né? Eu acho que tem um pouquinho disso, Mário. Não é um impeditivo. Não é um impeditivo, nunca vai ser. Mas talvez em alguns momentos vale a pena recuar um pouco, esperar um pouquinho mais, ou iniciar de uma forma diferente e depois se lançar. Mas aí é sentir mesmo vendo o momento e tudo mais, mano. E tem os perfis também, né? Será que tem um perfil que é o perfil empreendedor? Ou a gente também pode desenvolver isso, né? Tem gente que nasce com isso e acaba tornando mais fácil, né? Porque a pessoa, o linguajar do dia a dia fala, é desenrolado, né? A pessoa vai e faz acontecer. Mas hoje tem sim treinamentos, tem muitas plataformas com cursos riquíssimos que faz a pessoa ter uma base ali, ela ter uma orientação pelo menos na teoria, e aí ela se lança. Mas se pegar um pouquinho da nossa fala anterior, ela vai entender que começando a se apoiar em algumas pessoas que têm perfis parecidos ou que ela conhece que já é dos negócios, vai ajudar ela a dar esse impulso. Consegue se desenvolver, né? Isso. E aí teve uma outra pergunta aqui, ó. Nessa era onde todos sabem tudo, entre aspas, né? Quem eu devo procurar, em quem confiar? Olha, essa é desafiadora, né? Né? Eu poderia voltar ela para você, Mário. Pode voltar. Não, mas eu vou dar meu ponto de vista nisso. Eu acredito que assim, se você for buscando as pesquisas, os estudos das empresas que nascem no Brasil, o brasileiro ele é muito guerreiro, né? Ele é muito desafiador, ele tenta, né? Ele vai ali, mesmo não tendo a técnica, né? Mesmo não tendo ali o know-how, ele se lança, né? Então o número de micro e pequenas empresas no Brasil é gigantesco e cresce constantemente. Mas o número que fecha também é muito grande. Então se você pegar nos índices, os estudos falam que a cada 100 empresas que abrem no Brasil em determinado ano, quando passados 5 anos, apenas 5 delas existem ainda.
Então, assim, eu gosto muito da opinião, da experiência, de quem viveu essa dor, de quem passou essa barreira, de quem já está dando saltos maiores. Talvez seria um bom lugar para você poder perguntar. Ah, mas não é do meu segmento. Mas ele enfrentou a dor do empreendedorismo, ele enfrentou a dor de se lançar no mercado, da rejeição ali do início, de tornar conhecido, de mostrar segurança no mercado. Então, eu acho que esse profissional é um profissional que vai ajudar muito. Tem uma área específica? Sinceramente, não. É claro que trocar experiência com pessoas que é da sua área vai te ajudar, porque vai falar das mesmas coisas que você. Mas um olhar de fora também ajuda você a pensar como modelo de negócio e tudo mais. Então eu iria nessa linha. Essa é a única linha? Não. As ferramentas estão aí, a internet está aí, a IA está aí para te ajudar. Mas eu não deixaria de ouvir a voz da experiência também, Mário. É verdade. Sabe que nesse estudo recente, aí eu busquei no Google, você falou 5, né? Eu vi 2 anos, de 2 a 2 anos e meio, grande parte das empresas fecham, sabe? Então, olha, na minha opinião, né? Se você me devolvesse a pergunta aí, na minha opinião, devolva a pergunta, Mário. Seria a questão de ver observar se tem alguém do seu ramo, porque agora, né, hoje em dia, acho que já tem pessoas que conseguem pensar na sua área, falando com o profissional da saúde, doutor, doutora, seja você médico, dentista, fisioterapeuta, enfim, nutricionista. Tem pessoas que já se destacaram na sua área, que chegaram aonde você quer chegar, que já estão acima da média e que você pode buscar com elas, né? Com quem tem resultado principalmente. Né? Que resultado essa pessoa tem? Você pode escutar essa pessoa, né? Porque ela gerou esse fruto, né? Vamos dizer. Então, acho importante isso. Agora, Mário, você falando aqui, eu lembrei de uma coisa, né? O nosso mundo do network aí, se essa pessoa estiver começando e ela tiver de uma forma de participar de uma rede de negócios, eu acho que isso também pode ajudá-la. Sim, de uma rede de negócio profissional, né? Profissional. Sim. Por um motivo muito simples. Além das trocas de experiência ser uma coisa mais natural, faz parte das metas ali, dos objetivos, que elas se falem. Sim. Então, a abertura para que ela possa falar de negócios, ela é maior do que ela perguntar para alguém aleatório no mercado, porque olha como é que é a agenda do ser humano hoje. Não, aleatório, acho que nunca. A pessoa também não tem agenda, tem que ser muito amigo e vai ser no domingo, sabe? Sim. Agora, se ele tiver em algo que é uma rede de profissionais para isso, faz parte do processo elas terem que trocar essas experiências. Exato. Talvez é um ótimo caminho para ela se desenvolver. Tá bem, mais uma. Legal, ótimo. Inclusive, né, eu também não pensei aleatório, não. Pensei realmente numa rede de confiança. É que muita gente faz de uma forma amadora e acha que fazer networking é só trocar cartão e, sabe, o que a gente tem medo é meio que do oba-oba, né, do tudo pode. Né? Então, assim, não, vamos, né, busca uma rede de confiança e uma rede de profissional, realmente de networking, né? Algumas entidades de classe aí que pode haver na sua cidade e pessoas de confiança, né? Pessoas que têm esse resultado. Tiago, alguma pergunta para mim aí? Enquanto você pensa, se tem alguma pergunta para mim, vamos fazer uma dinâmica aqui? Coloca a mão aqui na caixa, ó. Põe a mão na caixa. Vamos lá, opa. Dentro? Você que sabe. Ou pergunta pro doutor Estranho aqui, ó. Qual que é o número? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tem número? Ou se quiser pegar aqui, ó. Então vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, sem ver então, hein? Vai lá. Isso. Ganhei aqui. Ó. Isso. Opa, isso aí é o que te vem em mente aí quando você olha para isso? O topo da montanha, hein? É o topo da montanha? É o topo. É a busca incessante. Agora, olhando para ela, eu imagino a escalada, né, que eu chamo. Boa. E a escalada, geralmente existe o topo, né? Existe até a música que fala o topo da montanha, né? Mas é assim, você chegou no topo, e aí, acabou? É só descer? Não, falar, qual que é a montanha mais alta? É o topo da montanha. Porque se você está sempre direcionando ao alto, né? Aos céus aí, pode ter certeza, você está crescendo um andar cada dia. E isso você não faz correndo. Isso você não pode parar. Então, assim, é um passo de cada vez, é todos os dias, é a persistência para que você chegue ao alto. E sem avançar com o nome, né, mas tem uma importância muito grande que veio a partir de algo parecido, né, com este elemento aqui, é que surgiu algo que a gente fala muito sobre o mais, porque é o sempre mais alto. E isso não veio do nada, isso aí veio dentro de um grupo religioso que eu participei, um grupo de jovens,
e que dentro dele essa ideia da escalada era muito forte e a gente tinha um sempre mais alto, né, que fazia até, né, ao alto, aos céus, né? Então, olhando para isso, veio de cara isso. Que legal, porque a Topo da montanha. pirâmide também significa, né, uma coisa mais transcendental, mais meditativa, mais espiritual. Muito legal você lembrar disso também. E aí, se a gente avançar, E é o bíblico, Thiago, né? e o Thiago já alcançou o topo da montanha, hein? Olha, talvez em algumas coisas esse topo já foi superado, mas sempre tem uma nova montanha, né? Então o cara que faz a escalada, ele fala, tá, e qual que é o desafio maior? Qual que é a próxima Qual que é o montanha? próximo? Qual que é o Ah. próximo? Boa, excelente. Qual que é o próximo? Então tem muitas montanhas ainda, eu quero vencer muitas montanhas ainda. Excelente. Impressionante, não sei te dizer porquê, mas já passou um tempão e a gente está indo para o final do programa. Ô, mano. Então, assim, dá suas redes sociais para quem quer buscar o Thiago Nunes, né? Como que busca o Thiago Nunes ou as suas empresas, pode passar as suas redes sociais. Bom, então vamos lá, no @Thiago Nunes Tanda, né, você consegue encontrar nas redes sociais. A Tanda Interativa é tanda.com.br. O @Tanda Interativa também direciona as redes sociais. A carbopac.com.br, a empresa de embalagens. E o @Carbopac Embalagens também vai encontrar aí no Instagram, no Facebook, no LinkedIn. Então são algumas maneiras de encontrar aí o Thiago e as empresas aí que nós estamos apoiados. Perfeito, Thiago. Muitas vezes a gente posta nas redes sociais, muita gente não vê. E se você tivesse um canal maior e a gente está crescendo cada vez mais, para aquela pessoa que está escutando a gente agora e fala assim, puxa, Thiago, eu te vi lá no Sabacast e aquilo que você me falou no final, rapaz, eu utilizei e deu certo, né? O que seria alguma coisa prática para essa pessoa utilizar aí, assim, fácil e prática para falar, puxa, Thiago, eu lembrei aquilo que você me falou, foi a mensagem que, olha, pegou no meu coração ali e eu fiz e deu certo, né? O que você... Ou uma mensagem final aí para essa pessoa. O que eu responderia para essa pessoa? Isso. O que seria algo que ela pode fazer hoje, que ela pode começar já e quando ela te vê, ela fala assim, puxa, deu certo. Nossa. Bom, assim, o feedback, de forma geral, ele é extremamente importante, o negativo e o positivo. E no mundo do dia a dia aí, das empresas, família, relacionamento, as pessoas se pegam no feedback negativo. Sim. Quando você recebe o positivo, ele também, porque é gostoso você receber algo que você fez o bem para alguém. Então, assim, o que eu digo para essa pessoa? Primeiro, não pare jamais e, de alguma forma, né, se é a gratidão que ela tem por aquilo que eu acabei de dizer a ela, que ela, de alguma forma, leve isso a outras pessoas, para que outras pessoas possam agradecer, porque é a forma como a rede vai expandir. E se esse algo bom, nesse momento, para ela, alcançar mais pessoas, então, aí, assim, a gente está evoluindo essa rede do bem em todos os sentidos, né? Porque se a gente está falando de saúde, é saúde financeira, é saúde da empresa, é a saúde corporal, porque assim, até o positivismo melhora a nossa saúde, né? Exatamente. Você estar de bem, né? Ouvir bem. Então, que ela leve isso adiante, leve ao próximo. Perfeito. É esse o recado. Que você leve ao próximo essa sabedoria, né? E que fique com essas pílulas de sabedoria que são os nossos convidados que trazem aqui. Thiago, muito obrigado. E então para você, pessoal, um grande abraço, fique com essas pílulas e até o próximo Sabacast. Até, tchau. Valeu, obrigadão, gente. Tchau.